Você não fala confuso porque te falta inteligência. Você fala confuso porque falta estrutura. E nesse vídeo você vai entender por que pessoas inteligentes, preparadas e competentes às vezes não conseguem comunicar suas ideias com clareza. E você vai aprender 9 hábitos práticos para falar com mais impacto, presença e segurança. Em reuniões, vídeos, aulas, vendas, apresentações e até em conversas difíceis. Você não fala confuso porque falta inteligência. Você fala confuso porque tenta organizar a ideia enquanto já está falando. E essa é uma armadilha. A pessoa sabe muito, tem repertório, tem experiência, tem conteúdo, tem uma ideia importante, mas na hora de falar, começa assim: eu acho que, na verdade, talvez, acho que pensando por esse lado, não, eu queria só trazer uma ideia. E quando você percebe, já entrou em um labirinto. A frase não termina, a ideia só mistura e a voz perde firmeza. A pessoa tenta corrigir no meio do caminho e a explicação cresce e o outro começa a se perder. E por dentro vem uma sensação horrível. Eu sei o que eu quero dizer, mas eu não estou conseguindo dizer. Isso acontece em reunião, em apresentação, em vídeos e momentos de venda. E acontece quando você precisa se posicionar ou quando alguém te faz uma pergunta importante e a sua mente abre 10 abas ao mesmo tempo. E aqui está uma grande verdade. Clareza não é dom, clareza é hábito. Falar bem não é apenas ter uma voz bonita ou saber palavras difíceis. Muito pelo contrário. Falar bem é conseguir conduzir a mente do outro sem fazer essa pessoa trabalhar demais para entender você. Por quê? Quando você fala confuso, o outro precisa fazer o trabalho de organizar a ideia por você. E quando o esforço é demais, a atenção cai, a confiança cai, o interesse cai e a oportunidade passa. Hoje eu quero te mostrar 9 hábitos simples para você falar com mais clareza e mais impacto. E não é para você se tornar uma pessoa artificial, não. Nem decorar frase pronta ou parecer um apresentador de jornal. Não é isso. Mas para que a sua mensagem chegue com mais força. Eu sou Malu Albuquerque e eu trabalho com comunicação, comportamento e vendas, ajudando profissionais, líderes e especialistas a transformarem conhecimento em presença, autoridade e conexão. E se esse tema conversa com você, já se inscreve no nosso canal, porque aqui eu falo sobre comunicação com verdade, presença e autoridade. Agora, vamos ao ponto. Os 9 hábitos entram em 3 grupos: hábitos de entrega, hábitos vocais e hábitos cognitivos. Grupo número 1, hábitos de entrega. Como você apresenta. O hábito número 1, faça mais pausas. A pausa é um dos recursos mais subestimados da comunicação. Muita gente acha que pausar é sinal de esquecimento, mas na comunicação de autoridade, pausa não é buraco, é espaço. É o espaço que permite que a ideia aterrisse. Imagine tentar ler um texto sem parágrafo, sem vírgula, sem ponto final. Você cansa. E com a fala é a mesma coisa. Quando você fala sem pausa, tudo vira uma massa só. O cérebro do outro não sabe o que é introdução, o que é ponto principal e o que realmente importa. Pesquisas sobre interações mostram que a pausa não interrompe a conversa. Na verdade, ela cria o espaço necessário para o outro processar e concordar com você. Comunicação não é despejo, comunicação é condução. A pausa cria expectativa, ênfase e digestão. Vou te dar um exemplo bem prático. Eu tive uma aluna, a Patrícia, que ela falava muito rápido em reuniões. Ela era inteligentíssima, mas corria por medo de ser interrompida. Quanto mais importante a reunião, mais ela acelerava. Um dia eu disse: Pati, você está falando como se a sua ideia estivesse fugindo de você. Vamos começar com um exercício simples? Antes de cada ideia principal, você vai respirar. Ela respirava e fazia uma pausa curta. E no início ela achava que estava demorando demais. Mas o que aconteceu foi o contrário. As pessoas começaram a prestar mais atenção. A fala dela ganhou espaço. Quero te propor uma ação prática. Na sua próxima fala, escolha uma frase importante e coloque uma pausa antes dela. Não faça teatro. Só respire, olhe e diga. Quem fala sem parar, obriga o outro a filtrar. Mas quem pausa ensina o outro
onde prestar atenção. É a ênfase. Hábito número 2, desacelere para destacar. Falar rápido não é um problema. Não é necessariamente um problema. O problema é falar rápido o tempo todo. Se tudo vem na mesma velocidade, nada se destaca. É como marcar uma página inteira de um livro com marca-texto. Se tudo está marcado, nada está marcado. Impacto não nasce de excesso, nasce de contraste. Você pode acelerar para contar um contexto ou uma situação, mas quando chegar na frase central, você desacelera. Dê peso. Por exemplo, uma pessoa confusa não precisa de mais informação, ela precisa de mais direção. Se você fala isso correndo, a frase passa. Se você desacelera, ela entra. Ação prática para você. Quem não sabe o que destacar, tenta destacar tudo. Antes de gravar, apresentar ou vender, olhe para a sua ideia e separe. O que é o contexto, o que é a ideia central e qual é a frase de impacto. E aí diminui a velocidade para o outro perceber o que aquilo importa. Hábito número 3. Use frases declarativas. Um dos maiores inimigos da clareza é a frase que nunca termina. A pessoa começa a falar e vai abrindo parênteses. Eu tava pensando, poxa, talvez, e se a gente pudesse fazer assim? Não sei, que tal por aqui? Que tal se a gente começar por ali? Só que isso, dependendo do cenário, ninguém sabe mais nada qual era o ponto. Isso acontece porque a boca está se movendo mais rápido do que o pensamento. Em vez de entregar uma ideia, a pessoa entrega o processo mental cru, mas o ouvinte não precisa receber todas as curvas do seu pensamento. Ele precisa receber uma estrada possível. Frases declarativas são frases com ponto final. Não são agressivas, são claras. Em vez de eu acho que talvez a gente pudesse melhorar um pouco, diga assim, a consistência do nosso conteúdo impacta diretamente o engajamento. Nós precisamos de um calendário claro. Eu tenho uma cliente que era uma excelente estrategista e ela sempre suavizava tudo na reunião, usando talvez, não sei, essa ideia, eu posso estar errada. Um dia eu disse, Júlia, o problema não é a sua ideia, é que você tira a força dela antes mesmo de entregar. Então nós treinamos transformar as falas em frases declarativas. Em vez de, eu acho que talvez esse preço não tá legal, tá muito baixo. Ela passou a dizer, esse preço não sustenta a transformação que você entrega. Isso não é grosseria, é clareza. E eu quero te propor uma ação prática. Antes de uma reunião ou um vídeo, escreva 3 frases declarativas que você precisa sustentar. Frases que terminam, que têm direção e que não pedem desculpas por existir. E vamos para o hábito número 4. Aqueça sua voz. Sua voz não é um botão que você liga na hora da reunião. Sua voz é corpo, musculatura, respiração. E muita gente passa horas em silêncio, olhando para a tela do computador, por exemplo, com os ombros tensos, entra numa chamada importante e espera que a voz performe perfeitamente. Sabe qual é o resultado? Uma voz presa, baixa ou cansada. Cuidar do aparelho vocal é profissionalismo para qualquer um que use a voz como ferramenta de trabalho. Seja você líder, vendedor, mentor ou especialista. E aqui vai uma ação prática para você. Você não precisa de uma rotina longa. Faça uma vibração de lábios, aquele som de motorzinho. Faça por alguns segundos antes de começar. Sobe e desce o tom suavemente. Isso solta a tensão e acorda a sua voz. Então, A voz cansada não transmite presença, transmite esforço. E esforço demais distrai quem ouve. Hábito número 5. Respire melhor para você falar. Comunicação começa no ar. Quando você respira mal ou fica com a respiração curta e alta, o corpo entra em modo de urgência. Você acelera, engole palavras, sobe o tom e parece ansioso, mesmo dominando o conteúdo. A hidratação e a respiração nasal ao longo do dia sustentam a eficiência da sua voz, ó. Claro que ao falar o fluxo de ar sai pela boca, mas o preparo
vem de antes. Quero propor uma outra ação prática. Antes de começar um vídeo ou uma reunião, faça um ajuste simples. Feche a boca, inspire pelo nariz e solte o ar devagar. Respire, relaxe a mandíbula e só então você começa. Quem não respira antes de falar, usa a fala para descarregar a ansiedade. E quem respira, usa a fala para conduzir presença. Hábito número 6. Use mais volume sem gritar. Volume não é grito, volume é presença sonora. É a sua voz preenchendo o espaço necessário para que a sua mensagem não pareça pequena. Muita gente fala baixo por medo de ocupar espaço. Tem uma ideia excelente, mas entrega como se estivesse incomodando. Só que a sua entrega ensina o outro como perceber o seu valor. E se você diz, essa proposta vai mudar o projeto, mas fala para dentro, o outro duvida. Outro dia, uma aluna, vamos dar um nome hipotético, para a Aline, ela era extremamente competente, mas ela falava tão baixo que era constantemente interrompida. E eu pedi para ela ler a mesma frase em 3 níveis de volume. Primeiro para si mesma, falando bem baixinho, como se ela estivesse contando um segredo para ela. Depois, para como se alguém estivesse a 2 metros, aí ela começou a falar mais alto. E depois, como se ela estivesse falando para a última cadeira, ela falava mais alto ainda. Ela percebeu que o nível mais alto não era grito, era presença. E ela me disse algo marcante. Malu, eu achava que falar alto era ser invasiva. Hoje eu entendo que eu falava baixo para não ser vista. Quero te propor uma ação prática. Volume também é permissão para ocupar o espaço da sua própria mensagem. Treine falar suas frases centrais com vitalidade, com intenção. Antes de convencer o outro, você precisa ouvir a própria voz sem se diminuir. Agora vamos para o grupo 3. Hábitos cognitivos. Como você organiza a mente? E aí vamos para o hábito 7. Conclua um pensamento de cada vez. Uma das maiores causas de fala confusa é tentar pensar em 5 coisas enquanto você fala uma. A pessoa começa na reunião, lembra do cliente, entra no problema de agenda, puxa uma ideia de conteúdo e o ouvinte já foi embora mentalmente. Clareza exige fechamento. Comece uma ideia, desenvolva, conclua, pause e só então passe para a próxima. Muita gente confunde profundidade com ramificação, achando que precisa mostrar todas as conexões da mente de uma vez. Mas o outro não vive na sua cabeça. Desenhe uma linha reta e fale. Fato, consequência e solução. E se você perceber que abriu muitos parênteses no meio do caminho, use a frase que salva a conversa. Deixa eu voltar ao ponto central. Isso mostra que você controla e retoma a direção. Hábito número 8. Use estruturas. Ter ideias boas não basta. Você precisa de um trilho para o outro acompanhar. Estrutura libera energia mental. Em vez de ficar pensando, por onde eu começo, você segue um mapa. A psicologia da fluência mostra que quanto mais fácil uma informação é de ser processada, mais as pessoas tendem a confiar nela. Uma estrutura simples e altamente eficaz. É a seguinte: contexto, centro e conexão. Contexto é por que eu estou falando isso. O centro é qual é a ideia principal. E conexão, por que isso importa para quem está ouvindo. Em vez de abordar um cliente dizendo, então, eu queria ver se a gente fechava a mentoria, porque você tinha dito que estava difícil, tal coisa. Use a estrutura, contexto. Você me disse que a sua comunicação atual não traduz o valor do seu trabalho. Centro. O caminho que eu recomendo é o meu processo para organizar sua mensagem e sua presença. Conexão. Isso vai fazer você parar de depender só de indicações e começar a atrair o cliente ser. A estrutura tira a fala do improviso confuso e coloca em uma linha reta. E clareza vende, confusão
posterga. Hábito número 9, use analogias. Quando alguém não entende a sua ideia, repetir a mesma explicação mais devagar não resolve. Você precisa mudar a ponte. A analogia pega o desconhecido e coloca perto do familiar. Ele é o atalho de compreensão da mente humana. Em vez de explicar um conceito técnico e pesado, traga uma imagem descritiva. Uma fala sem estrutura é como entrar em um prédio sem placa, sem corredor e sem porta numerada. Você quer chegar, mas não sabe para onde ir. A pausa é o parágrafo da fala. Não jogue a gaveta inteira no colo do outro. Entregue uma peça por vez. A analogia cria imagem, e imagem gera memória. Ela não infantiliza o seu discurso, ela ilumina. Pegue o conceito mais difícil do seu trabalho e force sua mente a completar a frase. Isso é como uma bússola, é uma estrada, é como uma faxina. Quando você encontra a analogia certa, a explicação fica mais curta e a lembrança fica mais longa. Para falar com clareza e impacto, você precisa desse conjunto. Na entrega, faça pausas, desacelere no momento certo e use frases declarativas. Na voz, aqueça o seu instrumento, respire com presença e sustente o volume. Na mente, conclua um pensamento por vez, use estruturas e valide com analogias. Não é sobre virar outra pessoa, é sobre tirar o ruído da sua comunicação. Porque muitas vezes a sua mensagem já é forte, mas ela chega enfraquecida, acelerada, sem estrutura e pedindo desculpas para existir. E aí você acha que precisa estudar mais conteúdo técnico, mas a verdade é que você só precisa organizar melhor o que você já sabe. O mundo não acessa a sua competência diretamente. Ele acessa a forma como você comunica essa competência. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no nosso canal. E para que você domine ainda mais essa arte da comunicação e da oratória, eu quero te fazer um convite. Aqui na descrição você encontra o link da minha imersão Método Dom. Nesse auditório eu reúno 38 líderes e transformo completamente a forma como eles se comunicam. Aqui você aprende a comunicação genuína e que verdadeiramente conecta com as pessoas. Meu nome é Malu Albuquerque e nesse canal eu ensino sobre comunicação, oratória, presença e autenticidade. E até o próximo vídeo.